Mas afinal, ele é o mais forte porque ele é o Satoru Gojo ou ele é o Satoru Gojo porque ele é o mais forte? Para tentar resolver esse dilema e também para mostrar como o Gege Akutami executa o arquétipo do mentor com maestria em Jujutsu Kaisen, nesse vídeo eu vou expor, do ponto de vista narrativo, as 4 principais características que fazem com que o personagem do Gojo seja não apenas a figura do mentor exemplar, mas também o principal ponto de equilíbrio e pilar para a construção do mundo de Jujutsu e seu equilíbrio de poder. Além de, claro, contextualizar vocês explicando o que é a tal da figura do mentor na narratologia e a sua importância não só para as obras shounen, mas para a ficção como um todo. Tudo isso, é claro, sem mencionar o carisma e o requinte de um dos personagens mais adorados, arrisco dizer, da história. O Gojo nada mais é que a figura do mentor de Jujutsu Kaisen. Nós temos dentre os personagens da ficção vários arquétipos, que são tipos de personagens que geralmente seguem os mesmos padrões, têm características semelhantes e cumprem os mesmos papéis na narrativa e ou na construção do mundo. São exemplos de arquétipos de personagens o herói, o alívio cômico, o Lorde das Trevas, os amantes, entre outros muitos. No caso do Gojo, ele desempenha o papel do mentor, o sábio professor responsável por guiar não apenas nosso herói em sua jornada, mas também nós, a audiência, muitas vezes explicando o sistema de poder, as regras daquela sociedade e contextualizando a construção do mundo no geral. Eu já posso adiantar que a construção que Gege faz com o Gojo é tão genial que ele não apenas faz tudo isso que eu disse, como também transforma o Gojo no pilar que sustenta e balanceia toda a estrutura de poder do mundo de Jujutsu, enquanto estabelece um contraponto incrível com Sukuna, o maior e mais temido vilão daquele universo. Então, para explicar como o Gege consegue transmitir tudo que o mentor precisa por meio de um personagem que também é o ponto de equilíbrio da sua narrativa, eu separei as 4 principais características do personagem do Gojo que fazem com que ele seja, para mim, um dos melhores exemplos de como escrever um mentor perfeito, mas com suas devidas imperfeições, começando pelo que mais se destaca logo assim que você o conhece. Se Sukuna é a presença maligna que faz com que todo o mundo de Jujutsu permaneça inseguro, Gojo é o elemento que balanceia, ou desbalanceia, toda a relação de poder daquele universo. Ele é o pilar do world building e referência para os níveis de poder de Jujutsu. Eu amo o personagem do Gojo simplesmente por ele ter tudo que um bom personagem precisa. Ele é interessante, consistente, é importante para o mundo de Jujutsu e para o desenvolvimento da narrativa. Assim como Sukuna é bem conhecido por todos e temido por muitos, Gojo também. Todos no universo de Jujutsu, sejam humanos ou maldições, sabem bem do poder do Gojo e do equilíbrio ou desequilíbrio que sua mera existência traz. Por isso, das engrenagens que giram o mundo de Jujutsu, ele sempre foi a maior e mais importante delas. Da mesma forma que Sukuna influencia o rumo da narrativa toda sem nem precisar aparecer, o poder do Gojo funciona como uma régua, uma referência para ver equilíbrio entre os feiticeiros, maldições, espíritos amaldiçoados e até usuários de maldições. Para que qualquer coisa possa acontecer naquele mundo, todos sabem bem que depende da disposição e interesse do Gojo. E é essa onipotência que deixa claro como tudo que acontece no mundo de Jujutsu depende dele estar ou não presente, estar ou não interessado, ou simplesmente se importar ou não. Ele mesmo já deixou claro que só não extermina os superiores e inicia uma nova era Jujutsu simplesmente porque não quer ser conhecido como um tirano ou ser mal visto pelos seus alunos. Gege faz questão de sempre mencionar seu nome quando algum personagem está explicando como algo funciona ou o motivo de alguma coisa ser como é no mundo e na sociedade de Jujutsu. Tudo sempre acaba envolvendo o Gojo e seu poder, porque, como devem saber, a onipotência de um presume a impotência de todo o resto. Logo, sendo o Gojo onipotente, ninguém mais tem poder algum perante ele, o que permite com que Gege brinque com essa monstruosidade que é quase como o núcleo e a motivação de tudo que acontece. Por várias vezes vemos personagens citando como o mundo só é pacífico assim porque Gojo simplesmente nasceu, ou que, caso Gojo não existisse, as coisas seriam diferentes. E é por isso que temos sua onipotência juntos dos dedos do Sukuna como fatores que determinam a ação de outros personagens e acabam servindo de catalisadores para que os principais eventos e arcos possam acontecer. Além de também ser esse o fator que tranquiliza os outros personagens e a audiência, já que todos sabem que, com o poder que tem, Gojo pode facilmente se livrar de qualquer ameaça e proteger o mundo contra qualquer maldição que apareça, certo? Em teoria, sim, e é essa tranquilidade que possibilita que várias outras coisas aconteçam, como a designação de missões mais difíceis para os estudantes, que acaba resultando em outros incidentes e desenvolvendo ainda mais a narrativa e mantendo o pacing, o ritmo com que as coisas acontecem. Gojo, por sua vez, sabendo que já nasceu sendo especial, viu-se fechado num mundo diferente do que todas as pessoas vivem. Ele sempre soube que seu poder é inigualável, e isso fez com que acabasse desenvolvendo a segunda característica que faz dele um mentor quase perfeito. Ele não precisa de confirmações.
Ele sabe que ele é o ser mais poderoso e Gege não economiza para demonstrar isso. Como eu já mencionei várias vezes aqui no canal, um bom escritor não diz, ele mostra. E a forma com que Gege costuma nos mostrar a superioridade do Gojo é pela displicência com que ele interage com os outros e até com que ele lida com a vida e com o mundo. O Gojo não precisa se preocupar com absolutamente nada e a vida, para ele, é como um passeio tranquilo no parque. Por isso seu jeito descontraído e sua forma de falar, até com os mais velhos, é tão informal e despreocupada. Na cabeça do Gojo, ele é um deus. Ele sabe que sempre esteve num patamar diferente de tudo e de todos, e por isso compreende a solidão de Sukuna e sabe que ambos estão acima da humanidade, no mesmo patamar. Por isso ele nunca nem cogitou a possibilidade de que algo ruim pudesse acontecer, o que, consequentemente, acabou fazendo com que baixasse a guarda frente ao corpo do seu melhor amigo e acabasse sendo selado. Bem como não acreditou que Sukuna sacrificaria algo para poder derrotá-lo. Então acho que se pode dizer que seu orgulho custou sua vida. E esse lado humano forte no Gojo só enaltece sua característica principal, que faz com que as pessoas consigam se conectar tão facilmente com esse personagem. A perspicácia e simplicidade nas explicações fazem com que o sistema de poder de Jujutsu, que não é nem de longe simples, sejam compreendidos de forma eficiente. Novamente, os méritos são de Gege, que consegue transmitir naturalmente todas as informações necessárias para a compreensão desse sistema, seja pela personalidade dos personagens, diálogos e cenas de ação, que por serem muito mais intuitivas, permitem que conceitos complexos possam ser compreendidos facilmente. De qualquer forma, a Gege mesmo já reconheceu que o sistema de poder de Jujutsu é excessivamente complicado e já tentou explicá-lo de diversas formas nas páginas extras dos volumes dos mangás. Apesar de tudo isso, ainda assim as pessoas conseguem compreender não só os poderes, mas o contexto do mundo e as relações dos personagens apenas pela forma com que tudo isso é apresentado, e grande parte disso tem a ver com a humanização do Gojo. Gojo não é nem de longe perfeito como pessoa naquele mundo, mas como personagem, aí a história é outra. Tô pra dizer que ele é um dos personagens mais bem escritos da atualidade, e essa maestria com que Gege desenvolve quase tudo ao redor dele é digna de se aplaudir, não só pelo fato de isso ser genial do ponto de vista dos espectadores, que conseguem compreender tudo que é importante só observando um personagem, mas genial também do ponto de vista de autor, que consegue embutir num só personagem tanta densidade e versatilidade. Talvez a técnica do Gojo tenha mesmo sido pensada com base nisso, dele ser a grande massa que atrai tudo pra si. Isso pode parecer besteira, mas só de um autor conseguir centralizar diversas funções e resolver diversos problemas de narrativa com um só personagem, dá pra notar o quão bom ele é. Obviamente isso não significa que Gege é perfeito, até porque ninguém é. Já no caso do Gojo como pessoa no mundo de Jujutsu, ele também está longe de ser. E tá tudo bem ele ser imperfeito. Isso é até bom, porque faz dele um personagem mais humano e simpatizável. Gojo é imperfeito no sentido em que falha como qualquer humano, e mesmo sendo o Satoru Gojo, acaba cometendo erros. Erros esses que acabam custando vidas, inclusive a sua, e por consequência contribuindo ainda mais para o seu desenvolvimento. São as imperfeições que fazem com que nós possamos nos identificar, nos aproximar mais dessa figura que, de início, parece até divina. E é essa a beleza do seu personagem. Muitos podem ter se frustrado quando finalmente perceberam que Gojo não é um deus, mas sim um humano como todos nós. E eu entendo que pode ser frustrante, mas essa é a principal característica que faz com que nós, audiência, possamos sentir tantas emoções por um ser fictício. Ser imperfeito é a melhor característica que Gojo pode ter, e compreender isso não é simples. Mas uma vez que você compreende e passa a enxergá-lo como um ser humano, tudo começa a ficar mais interessante. Diferente da maioria das obras shounen, onde o protagonista que é o escolhido, que vai salvar o mundo, em Jujutsu é o Gojo que assume esse papel. Ele é o grande herói salvador, o guardião do status quo, a personificação da esperança. Gojo é e sempre foi o grande escolhido no universo de Jujutsu. É nele que as pessoas depositam seus sonhos e suas esperanças. É nele que todos têm fé e é dele que todos dependem para que tudo dê certo no final. Não me entendam mal, Itadori também exerce esse papel, principalmente mais pra frente no plot, mas na maioria da obra, o peso todo tá nos ombros do Gojo. É nele em quem as pessoas confiam não só para salvar o mundo, mas para restaurá-lo depois que tudo for resolvido. Durante a maioria do plot, Itadori nada mais é que um boneco, uma ferramenta de autoinserção para nós, espectadores, podermos acompanhar a história da perspectiva de alguém impotente que, de alguma forma, foi parar naquela situação. Alguém que depende dos outros, e especialmente do Gojo. Gojo acredita nos seus pupilos e respeita a sua inteligência, e sempre soube que carrega o peso de ter de salvar todo mundo e nem sempre poder. Tanto é que um dos maiores choques que ele experiencia é quando percebe que não
é capaz de salvar todo mundo, simplesmente porque não se pode salvar quem não quer ser salvo. Inclusive eu arrisco dizer que esse momento em que Geto confronta o Gojo é um dos twists mais importantes da obra toda, porque é ali que tudo muda, pelo menos pra nós espectadores. O Geto tem seu momento lá no culto, quando vai recuperar o corpo da Riko. Já o Gojo, eu acredito que tem essa virada depois que desperta seus poderes por completo, durante a luta com o Toji. De qualquer forma, nessa cena os dois já tinham consciência de que as coisas jamais poderiam ser as mesmas, e é ali que nós, a audiência, vemos isso acontecer. É ali que tudo é verbalizado, ou melhor, tudo é despejado sobre o ego do Gojo e sua desilusão enfim toma forma. A partir dali, ele é obrigado a aceitar o que já sabia. Esse é o momento mais importante pro Gojo porque, pela primeira vez em toda a sua existência quase que divina, ele percebeu que era um ser humano, falho e impotente como todos os outros. Eu tenho pra mim que Gojo já sabia qual seria o resultado da sua luta com o Sukuna antes mesmo de ser selado, na época em que afirmou que venceria. Ele afirmou isso não por orgulho, mas por saber que precisava ser o pilar dos seus alunos, e que mesmo que não fosse um ser onipotente, deveria, ao menos, pro bem de todos, manter-se no papel e parecer ser. Um bom mentor tem a capacidade de influenciar tanto quanto ou até mais que o protagonista no plot, sem contar que suas principais características como seu poder, seu orgulho, a sua displicência para com tudo e com todos e até seu carisma ajudam a estabelecer bem não apenas o próprio personagem do Gojo, mas o mundo e o sistema de poder de Jujutsu e até os outros personagens que se apoiam na figura do mentor. No entanto, quando observamos mais atentamente e começamos a notar as sutilezas que Gege trabalha no personagem do Gojo, bem como suas imperfeições como humano, percebemos que ele vai além de um mero mentor e acaba sendo a própria contraparte do vilão, o que normalmente seria esperado apenas do protagonista. Contudo, só alguém tão poderoso quanto o maior feiticeiro da história poderia compreender a solidão e a busca incessante por igualdade que pesa sobre quem já nem se vê mais como humano. A empatia que Gojo e Sukuna desenvolvem um pelo outro é algo tão sutil e complexo que muitos nem notam, mas que existe com o propósito não apenas de humanizar ainda mais ambos, mas também de criar uma dimensão completamente nova de desenvolvimento para seus personagens, se apoiando na sutileza e na complexidade que seres humanos possuem, uma gama de sentimentos e emoções que apenas aqueles dois personagens naquele mundo todo conseguem compreender. E é nisso que Gegemai se destaca, criando personagens que não são apenas ferramentas para a construção de uma narrativa ou de algo maior, mas também seres que se contrapõem numa dinâmica incrível que mexe com a própria essência da sua obra e com o ritmo e estrutura da narrativa. São quase como pessoas reais, dançando juntas, mas em realidades completamente diferentes. E a diferença entre ambos acaba sendo, quando muito, uma perspectiva. Agora, para entender melhor como esse contraponto com o personagem do Sukuna funciona, assiste esse outro vídeo aqui que você não vai se arrepender.